Olá, bem-aventurados. Amanheceu e quando amanhece é hora da gente fazer o nosso devocional, né? A nossa consagração. Entregar, consagrar, separar os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas palavras, mas principalmente entregar a Deus o nosso coração, a nossa alma, né? Colocar nas mãos daquele que tem tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade, que age e que opera em nós. Porque nós jamais mereceríamos qualquer favor, tá? Mas ele escolheu nos amar e ele nos ama. E eu queria compartilhar com você uma palavra hoje que está em Colossenses 1, no versículo 21. O título vai dizer, sempre fiéis. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-lo à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Olha que palavra gloriosa, fala de fidelidade, né? Fidelidade, de ser fiel, né? De ser, quando fala de fidelidade, fala também de honestidade, de ser honesto, de ser sincero, de entrega, de cumplicidade. A fidelidade, ela tem muito disso, de cumplicidade, né? Um pelo outro, né? Um servindo ao outro. E é assim que tem que ser a nossa fidelidade com Deus. Deus, ele é fiel conosco, ele sempre ali com a gente. E aí é que fala, antes vocês estavam longe e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam, né? E para isso que Jesus veio. Jesus veio para o sacrifício de Jesus, né? Foi porque antes nós éramos criaturas, né? E com a morte de Jesus ali, com o sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Co-herdeiros ali das bênçãos de Deus, né? E Jesus nos pagou esse preço muito alto pra gente ali, para que nós fôssemos amigos, chamados de amigos de Deus. E Deus, ele é o nosso amigo. Mas aí fala, mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem amigos de Deus, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele. Por isso que eu falo que a gente tem que entregar, quando eu começo a falar entregar, tudo que é em nós. Os pensamentos, os olhos, os ouvidos, principalmente as palavras, aquilo que a gente vai falar com as outras pessoas, né? Eu tenho muitas experiências de palavras que eu ouvi ao longo da minha vida, muito desagradáveis, né? Por isso que eu gosto de consagrar a Deus até mesmo as minhas palavras, para que quando eu for abrir a minha boca, não seja eu que esteja falando, mas Deus usando, colocando umas palavras para que que as palavras que eu for usar não vá causar feridas em alguém, que vá prejudicar alguém, assim como aconteceu comigo. Porque o que eu não quero para mim, o que não foi bom para mim, eu não quero que o outro experimente. Pelo menos esse é o caráter que eu tenho. É o princípio básico do que eu vivo. Uma coisa não foi legal para mim, não foi bom para mim, deixa fulano experimentar lá, não. Eu vou o que eu puder. Se eu puder alertar fulano, eu vou, alerto fulano. E se fulano quiser ir, ele vai. Mas o que não foi bom para mim também, eu não dou pro outro aquilo que não foi bom, né? Se a pessoa me maltrata, eu vou tratar ela bem. Primeiro, porque eu tenho educação, eu tenho princípios. Segundo, eu conheço a Bíblia. Então eu sei
como que as coisas funcionam. E para mim, gente, eu posso sofrer todas as aflições, todas as tribulações, mas eu tendo a consciência tranquila que eu estou cumprindo, que eu estou fazendo aquilo que está na Bíblia, eu estou vivendo a vida de acordo com o que Cristo quer, com os ensinamentos que Ele deixou, não importa o que o outro faça, se o outro vai me causar qualquer prejuízo na vida, eu tenho que pensar nas coisas celestiais e que Deus pode me abençoar, e Deus tem mais para dar do que as pessoas ou mesmo o inimigo das nossas almas para levar, entendeu? E as coisas daqui da terra são coisas efêmeras, passageiras, a gente não deve se apegar a isso, porque daqui a gente não leva nada. Então deixa as pessoas viverem a vida à sua maneira, você vai alertar elas, mas elas vão dar conta a Deus de tudo. Mas aqui fala da amizade, que nós nos tornamos amigos de Deus, né? Eu falei na leitura diária que tem vazios, necessidades que a gente tem na nossa vida que é só Deus que pode suprir. Um Deus que nos ama tanto, gente, que Ele consegue suprir a falta de um ente querido, de uma mãe, a falta de um pai que você não teve, a falta de um marido, de uma esposa, de um irmão, de um filho. Só Deus consegue preencher esse vazio, essa dor que a gente sente quando a gente perde muitas pessoas. Essas pessoas, eu falei desses parentes próximos, porque quando a gente perde, essa dor ela é mais aguda, mais acentuada, e Deus vem, Ele consegue preencher. Claro que o preenchimento ele não vai fazer a gente esquecer dessas pessoas, porque não é esse o intuito, mas Ele consegue suprir, amenizar, tirar a dor da tristeza, da saudade. Ele consegue, até porque a Bíblia fala que se minha mãe e meu pai me abandonar, o Senhor me acolherá. Olha o tamanho do amor do nosso Deus. Ele nos considera como amigo, nos tornou amigos dele, né? E amigo é aquele que te ajuda, é aquele que tá ali com você nos momentos mais difíceis, é aquele que te aconselha, que quando vê você fazendo alguma coisa errada, ele te corrige, ele cuida de você nos momentos difíceis, que te ama. Por isso que é difícil a gente encontrar um amigo. Eu falo que é muito difícil. E quem tem, preserve seus amigos, porque quem pode abrir a boca e dizer, eu tenho um amigo, você é privilegiado. Eu não tive esse privilégio da minha vida. Não tive, né? O único amigo que eu tive, que eu sou privilegiado de ter, é Jesus, né? Jesus. E Jesus me deu uma família maravilhosa, que me ajuda, que sempre me ajudou, que esteve ali comigo nos momentos difíceis, né? Mas o meu único amigo, tirando a minha família, é Jesus, que sempre esteve comigo, o que nunca desistiu de mim, o que nunca me abandonou. E aqui fala pra gente permanecer fiel a Ele, porque eu vejo muito que o ser humano, eu principalmente, a ingratidão das pessoas, quando a gente quer muito uma coisa, a gente pede muito uma coisa, e depois quando a gente recebe, a gente esquece da pessoa que nos abençoou. E não pode ser assim, nós temos que permanecer fiéis, ó. Mas é preciso que vocês continuem firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia. Não é receber a bênção, esquecer do abençoador, não. É ser grato. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu acordo, eu falo, Deus, muito obrigado pelo privilégio de ter acordado. Por ter muitas pessoas que queriam ter acordado hoje e não conseguiram. Então, só esse fato de eu estar vivo já é um privilégio. Pode me faltar tudo. Tudo na vida. Eu posso perder tudo. Eu só não posso perder a minha fé em Cristo. Eu só não posso perder Jesus na minha vida. Porque o tudo, esse tudo que eu falei que eu poderia perder, não é nada. O tudo mesmo é Deus. Entendeu? O tudo mesmo é Deus. É esse o tudo que eu não posso perder. As outras coisas, Deus sabe como Ele trabalha na vida das pessoas. O principal é estar sempre ali, com Jesus, tendo um relacionamento com Ele, sendo fiel, cumprindo os seus mandamentos e os seus princípios, né? Como diz o título, sempre fiéis. Então, sempre fiéis. Então, não troque a sua fidelidade com Deus por qualquer coisa neste mundo. Não vale a pena, tá? O que vale a pena mesmo é ser fiel. Ser fiel até o fim, para receber a coroa da justiça, a coroa de vitória. E é isso. Que essa palavra possa te alcançar e que você que se sente sem amigo, se sente solitário, hoje um amigo chegou para você. E este amigo é Jesus. Então cative essa amizade, cultive essa amizade, dedique-se
a essa amizade. Seja fiel, mas fiel mesmo a essa amizade. Você vai ser muito bem sucedido. Que Deus te abençoe e você tenha um dia maravilhoso.